Olá, alunos do oitavo ano. Meu nome é Margarete. Sou professora de matemática da Rede Municipal de Ensino. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre os conteúdos de matemática abordados no seu caderno de atividades 2. Nós temos um pouco sobre conjuntos numéricos, o N, o Z e o Q. Temos um pouco sobre expressões numéricas, equação do primeiro grau e ângulos, os tipos de ângulos. Estes conteúdos vocês encontrarão nas páginas 19 a 24 do seu caderno. Abram o caderno na página 19 e acompanhem com atenção as explicações e as dicas. Assim vocês conseguirão realizar as atividades propostas com mais facilidade. Bem, o primeiro conteúdo trata-se dos conjuntos numéricos N e Z. Vejam essa representação do conjunto N, que vocês têm como primeiro aí. São todos aqueles números inteiros positivos e o zero. Tá? Então, o nosso conjunto dos números naturais, nós podemos encontrar em diversos lugares e situações, como representando quantidades, placas de carros, números de casas, números de telefone, páginas de um livro, entre outros. Então, nós temos que o nosso conjunto dos números naturais seriam quem? O 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Agora, com a necessidade de ampliar esses números, foi criado um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, uma vez que já existem os números naturais. Então, aparecem aqueles negativos, para compor justamente esse conjunto Z, que nós chamamos de números inteiros. E onde nós podemos encontrar esses números positivos e negativos? Podemos encontrar em extratos bancários, em temperaturas, nível de água do mar, etc. Agora, pense que você está com o extrato bancário de seu pai ou mãe, outra pessoa da família. Nele está escrito lá, débito, crédito e saldo. O que isso significa? Bem, débito. O débito está representando o número negativo, ou seja, o valor que é retirado de sua conta bancária. Em forma de quê? Saque eletrônico, pagamentos feitos com cartão de crédito ou de débito, ou até mesmo cheque, que algumas pessoas ainda usam. Temos a função crédito. O que essa função está representando? O número positivo, ou seja, o valor que foi acrescido à sua conta bancária, em forma de depósitos feitos, transferências entre contas correntes, ok? E temos o final saldo. O que seria esse saldo? Ele está representando o valor final, após todas as transações feitas no final do dia. Então, um exemplo. Veja o extrato apresentado para vocês. Você tem um saldo positivo de R$ 1.450. Positivo, lembre-se. Esse dinheiro está na minha conta. Aí, o que você fez? Um depósito de R$ 200. Logo, o seu saldo será de R$ 1.650. Após, houve um débito, ou seja, uma retirada de R$ 230 em sua conta. Então, o seu saldo ficará R$ 1.420. Ele será retirado. Agora é com você. Complete a tabela do extrato bancário apresentado, tendo cuidado de observar se esse saldo final será positivo ou negativo. Isso fará muita diferença na resolução do exercício, ok? Então, vamos colocar em prática o conhecimento sobre esses conjuntos, resolvendo algumas expressões numéricas, ok? Então, expressões numéricas. O que são expressões numéricas? É toda aquela sentença que você tem, que você estuda na aritmética, tá? E que você conhece aqueles valores. Então, nós temos uma primeira expressão. Menos 4 mais menos 6 menos mais 5. Tá? Verifique que tem parênteses aí. Então, observa bem. Lembrando que acrescentar pontos perdidos, igual eu tenho mais menos 6, é o mesmo que subtrair aquele valor. E retirar pontos ganhos, no caso do menos mais 5, é também subtrair. Logo, nós teremos o quê? Menos 4, menos 6, menos 5, que é igual a menos 15. Por quê?
como todos os valores são negativos, iremos somá-los, uma vez que eles representam perda ou dívida que tiveram um pequeno aumento. Agora, um segundo exemplo, envolvendo outras operações. No caso, multiplicação, divisão, soma e subtração. Tá? Então, nós temos um outro exemplo. Lembrando agora que numa expressão numérica, com as 4 operações, nós resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses. A seguir, vamos resolver a multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração, ok? Como resolver? Então, vamos lembrar de uma regrinha básica, tá? Que na multiplicação, os valores que têm os sinais iguais, eles ficam positivos. Se os sinais são diferentes, eles ficam negativos. Porque um é dívida, o outro você tem dívida apresentando também. Então, como nós vamos resolver esse caso? Nós temos ali menos 5 vezes menos 3. Todos os dois estão no parênteses. Então, nós vamos retirar o parênteses e observando que os dois têm o sinal negativo. Então, menos 5 vezes menos 3, mais 15. Menos 18 dividido por menos 9, tirando o menos 9 do parênteses, teremos os dois negativos. Então, menos 18 dividido por menos 9, mais 2. E acrescentamos o menos 13 à operação. Resolvendo o positivo, seria muito mais fácil, já que nós temos o mais 15 e o mais 2. Então, mais 15 e mais 2, teremos um total de mais 17. Menos o 13 que está ali, então temos um total de 4, resolvendo essa expressão. Muito bem. Bem, resumindo, o conjunto dos números naturais, que é o nosso primeiro conjunto, ele está contido no conjunto Z. Porque o conjunto Z, além de ter os naturais, que são os inteiros positivos, eu acrescentei os negativos. Tá? E temos um novo conjunto. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar com outros números que fazem parte do nosso dia a dia, que são as frações e os números decimais. Somente os exatos e os periódicos, como vocês podem ver. O que seria exato? Decimal 0,5 é um valor exato. E um periódico seria 0,333, onde a parte decimal, né, que é a parte após a vírgula, ela tem um período, ela tem um número que se repete infinitamente. Bom, essas explicações, elas irão facilitar um pouquinho para vocês a resolução das questões de 1 a 4, das páginas 19 a 21. Então, vamos agora para os números racionais, que é o nosso famoso conjunto Q. Podemos representar esses números racionais de 2 maneiras. Na forma de fração e na forma decimal. Nesse caso, nós vamos ver uma fração que vai ser transformada em número decimal. Como que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente, primeiro, identificar o numerador, que é o 1, e o denominador, que é o nosso número 2. Então, nós vamos dividir esse numerador pelo denominador da fração. Como faremos isso? Bem, então nós temos a fração 1/2. Então, o primeiro modo de encontrar um número decimal, nós vamos fazer pela divisão da fração. Tem que lembrar que toda fração, ela é uma divisão. Tá? Então, nós vamos dividir o numerador, que é o número 1, pelo 2, que é o denominador. Como faremos isso? Então, 1 dividido por 2. O que é 1 dividido por 2? O 1, ele é um número menor que o inteiro. Tá? Se ele é menor que o inteiro, ele não tem como fazer a divisão direta. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que completar a minha casa ali com a parte decimal. Porque o 0, ele já indica para mim que eu não tenho parte inteira ali. Que esse numerador é menor que o denominador. Então, ao completar a casa, eu vou completar também lá em cima. Então, eu fico 10 dividido por 2, nós temos que é igual a 5. Então, 1/2, nós temos que 1/2 seria igual a quê? A 0,5. Agora, podemos encontrar também uma fração decimal, ou seja, um número decimal, usando frações equivalentes, tá? Cujo denominador vai ser sempre potência de 10. Ou seja, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e assim por diante. Tá? Que seria 10, 100, 1000. Somente na parte decimal, após a vírgula. Ok? Então, nós temos 1/2. Como que eu posso encontrar uma fração que seja equivalente para poder chegar no meu número decimal?
eu já sei que o denominador tem que ser 10, potência de 10. Então, o 2, que é o meu denominador, eu já sei que eu posso multiplicar por um número de 10. Posso multiplicar por 5. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Então, eu tenho o meu denominador. Tá? Lembrando que, ao multiplicar o denominador por 5, o numerador também tem que ser multiplicado pelo mesmo número para que haja equivalência. Tá? Então, encontramos 5 décimos. E os 5 décimos sabemos que é a mesma coisa que 0,5. Agora, nós vamos fazer o inverso. O que é isso? Nós vamos pegar um número decimal e transformá-lo em fração. Já sabemos que o denominador é potência de 10. Então, o que nós fazemos? Verificamos o número de algarismos após a vírgula, que é a parte decimal, que será a quantidade de zeros do denominador. Então, o que nós vamos fazer? Escrevemos o número que aparece, sem a vírgula, no numerador. E no denominador, nós vamos colocar o 1, por causa da potência de 10, seguido da quantidade de zeros, referente à quantidade de algarismos que tem na parte decimal. Se eu tenho, depois da vírgula, 25, quantos algarismos eu tenho? Tenho 2, então eu terei 2 zeros. E esses 2 zeros, na linguagem decimal, seria o 100, que é o centésimo. Ok? Tudo bem? Agora, a fração 25 centésimos, ela não tem necessariamente que ficar com esse valor, porque normalmente a gente simplifica a fração até que ela fique irredutível. Então, nós vamos dividir essa fração por 5, nós vamos voltar. Assim como nós multiplicamos para achar a equivalência, a divisão também é aconselhável. Dividimos tudo por 5, achamos 5/25. E, ao dividir tudo, chegamos a 1/4, que é a nossa fração irredutível. Bom, fechamos a parte dos conjuntos numéricos. Então, vocês têm as questões 5 e 6 da página 22 do seu caderno. É com você agora, ok? Mãos à obra. Bom, vamos sair um pouco agora da aritmética, porque até agora nós mexemos com aritmética, são valores conhecidos. Vamos pular um pouco agora para um outro conteúdo, que é a álgebra. O que é a álgebra? Ela representa valores desconhecidos. Eu trabalho com números e letras. E essas letras vão representar valores desconhecidos. Então, veremos um pouco sobre a equação do primeiro grau. O que é uma equação do primeiro grau? Primeiro, tem que saber que é toda sentença matemática. E ela é formada por números e letras, onde nós temos 2 lados, ou 2 membros, como você quiser falar. Eu tenho o esquerdo e tenho o direito. E nós temos um sinal de igualdade que separa esses 2 membros, esses 2 lados. Por quê? Para dar equilíbrio a esses lados. Ok? Ou seja, o que está no primeiro membro deve ser igual ao que está no segundo membro. Então, veja a balança dada. Vocês têm uma balança e nada melhor para representar equilíbrio do que uma balança, né, gente? Tá? Então, nós temos na balança, nós temos 2 pesos desconhecidos, que é o x. Nós temos um peso x e temos um peso de 2 quilos de um lado, conhecido. Do outro lado, nós temos um peso de 3 quilos e outro de 3 quilos, ou seja, 2 pesos iguais. Até aí tudo bem, gente? Beleza. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver isso. Se eu tenho um peso 1x mais 1x, eu vou ter o quê? 2x mais os 2 quilos. E do outro lado, 3 mais 3, temos igual a 6. Então, nós já temos 2x mais 2 igual a 6. Vamos encontrar agora o valor desconhecido. Como nós faremos isso? Podemos usar a operação inversa. O que é a operação inversa? Se eu tenho uma adição, eu vou usar uma subtração. Mas lembrando que o que eu subtrair de um lado tem que ser subtraído do outro também. Tá? Então, nós temos 2x mais 2, então o 2 é o valor que eu conheço. Então, eu vou subtrair 2 desse lado. Automaticamente, do outro lado também. Tá? Então, nós teremos 2x mais 2 menos 2 igual a 6 menos 2, usando a operação inversa da adição, que é a subtração. Ok? Então, o que nós vamos achar? Ao subtrair, eu fiquei 2 menos 2, 0.
Então, 2x é igual 6 menos 2, 4. Então, nós temos 2x igual a 4. Bom, nós temos 2x igual a 4, mas eu quero 2x? Não, eu quero somente o valor desconhecido. Somente o valor da letra. E a letra minha é x, mas eu tenho 2x. Lembrando que 2x é o mesmo que 2 vezes x. Então, eu tenho uma operação aí. O que é 2 vezes? É a multiplicação. Então, qual que é o inverso da multiplicação? O inverso da multiplicação é a divisão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a operação inversa aí também. Qual que é a operação inversa? Se eu estou multiplicando, eu vou dividir. Então, eu vou usar 2x, vou dividir por 2, e do outro lado, 4 eu vou dividir por 2. Por que por 2? Que é o menor divisor que nós temos aí. E o melhor caminho para você seria usar em forma de fração para ir acostumando, porque lembrando que a fração é uma divisão também. Então, 2 dividido por 2, 1. E do outro lado eu tenho 4 dividido por 2, 2. Então, o nosso resultado seria o quê? X igual a 2. Pronto, fechamos essa parte. Agora você terá que resolver as questões 7, 8 e 9, que se encontram na página 23, 22 e 23, envolvendo a equação do primeiro grau. Mãos à obra. Agora, só uma dica. Se você tiver uma situação problema, não é equação pura e simples, mas uma situação problema, que sempre pedir para você, pense em um número. Lembre-se que esse número é um valor desconhecido. Logo, ele será sempre uma letra qualquer do alfabeto. Ok? Bom, agora o nosso último conteúdo do caderno. Os ângulos. O que são ângulos? Bem, você tem 2 semirretas, tá? 2 pedaços de retas. Esses 2 pedaços de retas, eles vão se encontrar, tá? E quando eles se encontram, eles vão ter um ponto de encontro ali, que é a origem. Eu chamo de vértice. Lembra? Que bom. Chamamos de ângulo aquela parte interna, tá? Do encontro das semirretas. Mas nós temos também a parte externa. Só que nós vamos ver aqui só a parte interna. Tá ok? Onde nós temos a semirreta A, que é o ponto de encontro, com a semirreta B. Então, nós temos o ponto AB, que nós chamamos também de lados. E temos o lado AC. E eles estão formando um ângulo em A. Tá ok? Legal? Então, nós temos o vértice, que é o A, né? Temos o nosso lado B, que forma o AB. Nós temos o AC, tá? E temos os lados e os ângulos formados. Nós podemos formar o ângulo BAC. Em A, nós usamos o acento circunflexo para indicar o ângulo no meio. Ou podemos usar também CAB, ou simplesmente ângulo A. Ok? Bem, agora nós podemos classificar esses ângulos também. Eles podem ser classificados de acordo com a sua abertura. Então, nós temos, por exemplo, o ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? Você tem o ângulo agudo, o ângulo aqui, de 90 graus. O ângulo agudo, ele está entre o 0 e o 90. Ou seja, ele é o ângulo menor que 90 graus. Temos depois o ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo reto, ele é formado por retas, por 2 retas ali, e ele vai ficar aqui, ó. Ok? 90 graus certinho, por 2 retas perpendiculares, que é a horizontal no encontro com a vertical. Ok? Nós temos também o ângulo obtuso. O que é esse ângulo obtuso? Você tem um ângulo de 90 graus e tem um ângulo de 180. Esse ângulo obtuso, ele sai de 90 graus, mas ele não chega no 180. Então, ele está entre 180 e 90 graus. Então, nós podemos falar que o ângulo obtuso ele é maior que 90 e menor que 180. E, por último, nós temos o ângulo raso. O que é o ângulo raso? É o ângulo de 180 graus. Bem, agora é com vocês. As questões 10, 11 e 12, que são relacionadas aos ângulos, elas se encontram na página 24 do seu caderno. Bem, para finalizar, eu queria deixar uma mensagem para vocês, para dar muita força, lembrando que ficar em casa, usar máscara para sair, né? É muito importante. Então, quando você se sentir cansado e desmotivado,
estaremos ao seu lado, caminhando devagarinho e com amor, para o que preciso for. Tudo passa nessa vida, então sinta-se sempre uma pessoa agradecida, porque eu digo de coração, vocês são importantes de montão. Bons estudos e até a próxima.